Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e ficar bem informado sobre o peixe. Hoje eu vou falar de 4 assuntos principais. O primeiro é sobre reforços para o clássico contra o Corinthians. O segundo é sobre o alerta ligado de Vojvoda, sobre Tiquinho e um pouquinho de Lautaro Dias e também sobre a dúvida na zaga para esse jogo contra o Ceará e a sequência no Campeonato Brasileiro. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, é tão rápido e ajuda muito esse canal a continuar crescendo. Você também pode dar o seu like, hypar este vídeo, ativar as notificações para não perder nada, deixar aquele comentário dizendo se você gostou ou não desse vídeo. É rápido, é gratuito e ajuda muito esse canal. Também avalie se tornar membro para ter acesso a vídeos e lives exclusivos ou até um grupo no WhatsApp comigo. E último recado, eu subi o História de Setorista nessa sexta-feira pelo almoço, numa história bem curiosa de quando Dorival Júnior, que é um cara super tranquilo, perdeu a linha comigo por causa de uma matéria envolvendo o Vanderlei Luxemburgo, uma história boa que eu convido vocês a assistirem. Dito tudo isso, vamos ao que mais importa, que são as informações, as atualizações do Musset. A primeira é que Vitor Hugo e Gabriel Bontempo estarão à disposição para o clássico contra o Corinthians, depois da data FIFA. O Gabriel Bontempo já treinou normalmente nesta sexta, é a boa notícia do dia, e agora depende do Vojvoda levá-lo ou não para o jogo contra o Ceará. No domingo, o Bontempo perdeu um pouco o ritmo, é uma decisão técnica, mas o Vojvoda treinou normalmente. O Vojvoda pode levá-lo, deixá-lo no banco, talvez colocar alguns minutos, ou esperar a data FIFA para que ele tenha um lastro maior de treinos. Fez apenas um treino com bola, com os companheiros. Vamos ver qual que vai ser a decisão do Vojvoda. Já o Vitor Hugo está fora desse jogo contra o Corinthians, ele está fazendo a transição, mas a tendência é que fique à disposição para o clássico. Então dá para dizer para vocês que teremos Vitor Hugo e Gabriel Bontempo à disposição para o clássico contra o Corinthians. Já Neymar não vai voltar a tempo, a expectativa é de que ele esteja em campo apenas em novembro, beleza? Vamos ver se o Bontempo vai. Jogo contra o Ceará, no mais tardar ele vai contra o Corinthians, mesma coisa vai acontecer com o Vitor Hugo. Sobre o Vojvoda, todo mundo lá entende que o Santos melhorou muito nas mãos do Vojvoda, mas não melhorou em termos de rendimento. O Santos melhora seu desempenho, mas não melhora em pontuação. Então lá, comissão técnica, departamento de futebol, o próprio elenco, os jogadores se conversam e falam, caramba, melhoramos muito, é um time muito melhor. Só que o Vojvoda tem batido nessa tecla. Não adianta jogarmos melhor se a gente não vencer. Esse jogo contra o Ceará é tratado como fundamental, todos os jogos são, mas esse ainda mais porque é aquele jogo que você vai com gosto bom ou ruim na boca antes da data FIFA. Então se o Santos vencer, respira, passa a ter novamente um tempo de treinos e chega forte, bem, confiante para o clássico contra o Corinthians. Se você perder, é aquele tempo que remoe a derrota, fica aquele gosto ruim na boca e depois você chega bem pressionado para o clássico contra o Corinthians. São 3 pontos de vantagem para o Vitória, mesmo que o Vitória tenha um jogo a mais. Então a situação não é nada confortável nessa 16ª colocação. Então todo mundo conversa lá que precisa transformar esse desempenho em resultado. Esse jogo contra o Ceará é tratado como vitória. Não é empate, não é especular resultado, é ir para vencer. Esperamos que essa seja a postura do time, que continue criando as chances e conclua em gol. Eu acredito, isso é opinião, não informação, que o Santos poderia ter vencido 5 jogos. Contra o Fluminense, no comecinho do trabalho do Vojvoda, teve aquele gol do Tiquinho anulado. Era para ter vencido o Atlético Mineiro se não fosse o Zé Ivaldo. Venceu o São Paulo, era para ter vencido o Bragantino e Grêmio. Não é loucura dizer que o Santos tinha que ter feito no mínimo 12, 13 pontos nessa sequência. E fez bem menos. Então é algo que o Santos tem como meta, como objetivo, quase que como uma ordem. Vencer o Ceará para respirar um pouquinho e chegar nesse clássico numa situação mais tranquila. Esperamos que esse seja de fato o destino do nosso jogo de domingo. Aqui esse vídeo eu quero falar sobre Tiquinho Soares e um pouquinho de Lautaro. Sobre o Tiquinho, o Santos entende que ele tem uma limitação física. O Santos acreditava que aquele período de intertemporada do Super Mundial de Clubes, ali os jogadores tiveram um pouco de férias, depois voltaram, que esse tempo seria interessante, importante para o Tiquinho ficar bem fisicamente, porque ele perde, né, parte da pré-temporada e tudo mais.
Mas não foi o que aconteceu. O Tiquinho até melhorou fisicamente, mas ele chegou no limite dele, aos 34 anos. O Vojvoda acredita que de verdade o Tiquinho não tem condições físicas, nem estou falando de técnicas ou táticas, físicas de ser titular. Pode ser que na ausência do Lautaro, sem outra opção, ele comece, mas ele teria que sair, no máximo no começo do segundo tempo. E esse diagnóstico já estava feito, ficou evidente no jogo contra o Grêmio. O Tiquinho entra no intervalo, entra bem, foram 3 ou 4 ações seguidas boas. Foi, recebeu falta, fez pivô, inverteu o jogo e ele foi cansando, entrando no intervalo. Ele termina o jogo já em outro ritmo físico. Então, esse diagnóstico foi feito pela comissão técnica que entende que o Tiquinho não tem condições físicas de brigar pela titularidade nesse momento. Só que existe uma preocupação com o Lautaro. O Lautaro estava com um tempinho de inatividade e emendou uma sequência grande de jogos. Ele está desgastado. Se o Santos tivesse uma sombra maior para o Lautaro, alguém que estivesse concorrendo pau a pau pela posição, o Lautaro seria poupado. Como é o Tiquinho, é bem difícil que o Tiquinho comece, tá? Mas o Lautaro está desgastado. A vantagem para o Santos é que vai ter data FIFA. Então vai esticar essa corda com o Lautaro, né? Que não se machuque, porque ele está muito bem. Ele tem um biotipo físico bom, né? Tem um biotipo bom, ele se recupera rápido, ele corre muito, mas ele está desgastado, sentiu um pouco o baque, deve começar o jogo contra o Ceará, muito porque não há essa concorrência no ataque. Mas ele vai descansar bem pro jogo contra o Corinthians porque ele chegou no limite dele. Já o Tiquinho, a comissão técnica entendeu que está no seu limite físico, que vai ser difícil ele ser titular. E é um cara que é o segundo maior salário do elenco, né, gente? É complicado, o Tiquinho não tá se ajudando, perdeu aquele gol bizarro. Então, assim, é Lautaro ou Lautaro nesse momento, a não ser que você joga com um falso 9, você improvise alguém, talvez o Tassiano, mas devolvendo o David Washington, vendendo o Lucas Meirelles, não trazendo outro centroavante, que foi a ideia inicial, né, antes do Lautaro, acabou que o Lautaro vai precisar jogar o máximo possível de jogos. Ele teve lesão no Cruzeiro, então é algo que o Santos precisa cuidar, ao mesmo tempo que nesse momento não tem uma alternativa, o Lautaro encaixou muito bem nesse time. Então a informação é que o Lautaro começa, a não ser que esse desgaste avance muito nesse treino de sábado e que o Tiquinho não aguenta o tempo todo, infelizmente. Terminando esse vídeo, o Alexis Duarte foi convocado para a seleção paraguaia e não deve jogar contra o Corinthians, né? Um dia depois da data FIFA, uma loucura do calendário brasileiro. Então, em alguns cenários, tipo o Fabrício Bruno foi e voltou, mas aí é uma logística diferente da Federação Paraguaia, não tem um voo que vai direto para cá, o Santos não deve fretar um voo para isso, enfim. Então a tendência é que o Alexis Duarte não enfrente o Corinthians e por conta disso, existe uma possibilidade de Adonis Frias começar o jogo contra o Ceará. O Vojvoda ainda não esboçou a escalação de forma definitiva, esse esboço vai acontecer no sábado e olhe lá, porque tem vezes que ele vai para o jogo só definindo o time na preleção, no vestiário, dizendo o time, não mostrando, que ele faz muitos testes, mas já que o Adonis deve jogar contra o Corinthians, pode ser que o Alexis não jogue essa partida contra o Ceará. Tem também uma questão de jogo aéreo, Pedro Raul, o Ceará é forte nesse aspecto, vamos ver. Alexis Duarte, na visão da comissão técnica e na minha também, fez um bom jogo contra o Grêmio, o Léo Pérez também, mas pode ser que exista essa mudança também pensando na ausência do Alex, provável ausência do Alex do clássico contra o Corinthians. O Vojvoda gosta da opção de 3 zagueiros, já trabalhou em treinos, mas ainda não usou em jogos. Então acredito que a formação se mantenha por jogo contra o Ceará, talvez uma ou outra mudança, entrada do Igor Vinícius no Mike, talvez essa possibilidade de Adonis Frias. Neste sábado teremos o pré-jogo à noite aqui no canal, com aquela animação que vocês já conhecem do Matheus Mesa, a thumb bonita do meu irmão Giovanni Mussetti, informações setorista do Ceará, pendurados, onde assistir, se der tempo já trago relacionados. O Santos treina na manhã deste sábado e à noite eu subo o pré-jogo aqui, beleza? Então amanhã vocês devem saber a escalação, hoje são só esses indícios, Lautaro desgastado, mas deve jogar, a possibilidade do Adonis e essas outras atualizações do Santos que eu trouxe para vocês. É isso, muito obrigado a quem assistiu até o final, reforço o pedido muito importante de inscrição e também que você volte no canal para dar uma moral nos outros vídeos. Bom final de semana a todos e já aqui ó, por uma vitória do Santos contra o Ceará. Valeu!